Arthur T. Pierson. A única esperança das missões voltarem a ser o centro da igreja é um avivamento contagiante e profundo. Arthur T. Pierson, The Crisis of Missions, 1886. Intimidade precisa de tempo para a revelação da presença de Deus. É inútil dizer: eu tenho muito trabalho a fazer e não tenho tempo. Você, querido irmão, precisa urgentemente encontrar tempo ou verá sua bênção ir embora. Deus saberá como recompensá-lo pelo tempo que você passa na presença dele. A. T. Pierson. Quanto tempo você levará para aprender que o caminho mais curto para evangelizar o nosso vizinho ao lado é o mesmo caminho que vai ao trono de Deus? A. T. Pierson. Arthur Tapan Pierson, 6 de março de 1837, 3 de junho de 1911, foi um pastor batista americano, líder cristão, missionário e escritor, que pregou mais de 13.000 sermões, escreveu mais de 50 livros e deu palestras bíblicas como parte de um ministério de pregação transatlântico que fez ele famoso na Escócia, Inglaterra e Coreia. Ele era um editor-consultor para o original Scofield Reference Bible 1909, para seu amigo, C. Scofield também era amigo de Desilitros Moody, George Muller, cuja biografia George Muller de Bristol ele escreveu, Adoniram Judson Gordon e C.H. Spurgeon, a quem ele conseguiu no púlpito do Tabernáculo Metropolitano, Londres, de 1891 a 1893. Ao longo de sua carreira, Pierson ocupou várias posições no púlpito ao redor do mundo como um pastor urbano que se preocupava apaixonadamente com os pobres. Pierson também foi um pioneiro defensor de missões de fé que estava determinado a ver o mundo evangelizado em sua geração. Antes de 1870, havia apenas cerca de 2.000 missionários dos Estados Unidos em serviço de tempo integral, cerca de 10% dos quais tinham se envolvido em trabalho entre os nativos americanos. Um grande movimento de missões estrangeiras começou na década de 1880 e acelerou no século XX, em certa medida devido ao trabalho de Pierson. Ele atuou como o mais velho estadista do movimento missionário estudantil e foi o principal defensor evangélico de missões estrangeiras no final do século XIX. Depois de se aposentar, ele visitou a Coreia em 1910. Sua visita estabeleceu o Instituto Bíblico da União Memorial Pierson, hoje Universidade Pyongyang, em 1912. Delavan Leonard Pierson foi seu primeiro filho. Ele foi enterrado em seu túmulo no cemitério Greenwood. Carreira. Pierson foi o 9º filho de Stephen e Sally Pierson, uma família com fortes raízes cristãs e abolicionistas. Nascido em Nova York, recebeu o nome de Arthur Tapan, o famoso abolicionista de Nova York. Enquanto participava de uma reunião de reavivamento metodista em 1850, aos 13 anos de idade, ele professou publicamente a fé em Jesus Cristo. Ele se formou em Hamilton College, Clinton, Nova York em 1857 e em Union Theological Seminary, 1869. Em 1860, ele se casou com Sarah Frances Benedict. Eles tiveram 7 filhos, todos os quais professaram a conversão ao cristianismo antes dos 15 anos e depois serviram como missionários, pastores ou líderes leigos. Com a idade de 40 anos, enquanto servia como pastor da maior igreja em Detroit, ele assistiu a uma série de mensagens evangelísticas e percebeu que ele era orgulhoso e ganancioso, e tinha procurado a aprovação dos ricos. Como resultado, ele liderou sua rica congregação para alcançar os pobres de Detroit. Ele então se mudou para banir a prática de aluguéis de banco e se comprometeu a aceitar seu salário em uma base de fé. Em 1889-90 ele fez uma excursão missionária no Reino Unido. Desde 1888 ele foi editor da Revista Missionária do Mundo, e foi professor de missões no Rutgers College em 1891 e professor da Duff na Escócia em 1892. Quando a doença de Charles Spurgeon com a doença de Briggs o impediu de pregar, ele pediu a Pierson que o substituísse enquanto ele se recuperava.
Mas quando Spurgeon inesperadamente morreu em 31 de janeiro de 1892, o povo do Tabernáculo Metropolitano convidou Pierson para ficar, o que ele fez nos 2 anos seguintes. É notável que Spurgeon tenha perguntado a um ministro presbiteriano que não havia sido batizado como crente para ocupar o púlpito em seu lugar. Pierson manteve a opinião de que os cristãos poderiam discordar sobre o modo de batismo e se deveria ser administrado apenas a bebês ou crentes. Mais tarde, ele se convenceu de que o batismo do crente estava correto e, em 1º de fevereiro de 1896, foi batizado pelo irmão de Spurgeon, James A. Spurgeon, aos 58 anos de idade. Pierson conversou com Desile Trusmode em suas conferências de Northfield e também foi palestrante na convenção de Keswick que promoveu a devoção à santidade. Durante esse período, George Muller e outros ajudaram a mudar a escatologia de Pierson do pós-milenismo para o pré-milenismo. Como orador missionário, Watt Pierson influenciou Robert Elliott Speer, Samuel Zwemer, Horace Grant Underwood e John R. Mott Nobel, para dar suas vidas às missões. Além de suas contribuições para missões, a influência mais notável de Pierson se deveu ao seu compromisso com a ortodoxia. Quando o liberalismo começou a vasculhar as principais denominações, Pierson juntou-se a outros líderes cristãos interessados em publicar os Fundamentos, uma série de livretos concebidos para responder aos críticos do cristianismo. Por causa de suas habilidades apologéticas, Pierson foi convidado para escrever 5 dos principais artigos. Cada livreto foi distribuído gratuitamente aos pastores em toda a América. Isso marcou o início da controvérsia fundamentalista modernista nas igrejas americanas. Com o tempo, os livretos foram combinados em um conjunto de 12 volumes de livros, que ainda estão disponíveis hoje em um conjunto de 5 volumes. Desde então, Pierson tem sido frequentemente chamado de pai do fundamentalismo. Um de seus livros mais significativos foi Em Cristo Jesus, 1898, onde chegou à conclusão de que essa breve frase em Cristo Jesus, uma preposição seguida de um nome próprio, era a chave para entender todo o Novo Testamento. Pierson era um defensor do criacionismo da era diurna. 3. Depois de se aposentar, ele continuou a pregar em igrejas e conferências em casa e no exterior. Ele visitou a Coreia em 1910, ensinou a Bíblia em algumas igrejas, Igreja Nandaimon, e morreu em 1911. Instituto Memorial da União Pierson, presente na Universidade de Pyongyang, foi estabelecido de acordo com a vontade do Dr. Arthur Tapan Pierson 15 de outubro de 1912 e muitos pastores e estudiosos vieram disso. Na lápide de Pierson havia uma foto em uma Bíblia aberta. Na Bíblia foram gravados 2 versos. Em João 5:11 Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Mateus 28:19 Portanto, ide e ensina todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Arthur T. Pierson exemplifica a integridade da Igreja de Filadélfia com seus sermões, mais de 13.000, seus livros, mais de 50, fizeram dele um homem conhecido na América. Ele foi consultor de Scofield, a respeito da Bíblia de Scofield, e foi o autor da famosa biografia, George Muller de Bristol. Sua associação com Moody na Conferência do Norte para a Evangelização foram sua marca para a geração da época, que viu em seus esforços a possibilidade de evangelizar o mundo. Foi também amigo de Adoniram Judson e Charles Spurgeon, a quem sucedeu como pregador no Tabernáculo Metropolitano de Londres por 2 anos de 1891 a 1893. Ele era um pastor de cidade grande, pastoreou em Nova York e Londres, e tinha um imenso amor pelos pobres, o que o levou a fazer a biografia de Muller de Bristol. Sua paixão e ardor missionários alavancou os Estados Unidos a multiplicarem por vários milhares seus missionários ao redor do mundo, o que em 1890 não passavam de 2.000 ao redor do mundo foi para a casa de dezenas de milhares.
Um de seus grandes trabalhos foi em Cristo Jesus de 1898, que revelou ao mundo a grande espiritualidade de nosso amado irmão. Neste livro, Pearson nos deu uma chave para entendermos melhor o Novo Testamento. Em Cristo Jesus. Certamente este é o tempo para os crentes acordarem de seu sono. Que horrível apatia existe hoje sobre a espiritualidade, vitória e o poder do Espírito Santo. Será que as promessas da glória vindoura e a segurança do destino celestial não são mais suficientes para nos levar a uma vida santa? Os de Tessalônica deixaram os ídolos para servirem ao Deus vivo e para aguardarem seu Filho descer dos céus. Eles serviram melhor porque aguardaram. Esperança reage com fé, amor e obediência. Nenhum crente pode realmente acreditar na perfeição final de seu caráter e de sua recompensa eterna ser se tornar melhor, mais forte e mais santo. E no final da primeira epístola ele diz o tão sublime texto: abstendo-se de toda forma de maldade, e o Deus da paz vos santificará em tudo, corpo, alma e espírito, para que sejas preservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Minha Bíblia é meu único guia. Enquanto ela me encoraja para que eu assuma responsabilidade para fazer o homem maligno se converter, ela também me fala para ficar longe do caminho dos pecadores e não andar no conselho dos ímpios. Salmos 1. Depois de experimentar o reavivamento em Nia em 1857, estas foram as suas palavras. Estive nos encontros todas as noites e passei a entender o verdadeiro valor das almas humanas e o verdadeiro segredo da vida interior que Cristo pode nos dar ao andarmos perto dele. Agora eu sou constante e perfeitamente feliz. Cristo se manifestou para mim claramente e intimamente, e eu sinto que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Quero a partir de hoje nunca deixar um dia sequer de estar a sós com o Senhor, e também de jamais permitir um dia sem que eu faça algo para Ele e para o seu reino. A.T. Pearson também foi palestrante na convenção de Keswick na Inglaterra. Os ensinos de Keswick consistem em passos definitivos e progressivos, para sair do pecado à perfeita santificação. A base para este movimento é a convicção de que a maioria dos ditos crentes não tem uma experiência real de poder espiritual em suas vidas, e que na média a vida dos evangélicos é mundana e que isto é inaceitável para o cristianismo, pois todo verdadeiro filho de Deus tem a responsabilidade e privilégio de viver uma nova vida, livre de pecados na força e na glória do Cristo ressurreto que vive em nós. Despertai para a justiça e não pequeis. Porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. 1 Coríntios 15:34. Obras publicadas. A Crise das Missões, Nova York, 1886. Muitas provas infalíveis. Capítulo sobre as evidências do cristianismo, 1886. Obra evangelística em princípio e prática, 1887. Chaves para a palavra. Ou, Ajuda ao Estudo da Bíblia, 1887, A Divina Empreendimento das Missões, 1891, Milagres das Missões, 4 voos. 1891, 1901, A Arte Divina da Pregação, 1892, Do Púlpito ao Ramo de Palma. Memorial de Charles H. Spurgeon, 1892, O Coração do Evangelho, Sermões. 1892, Novos Atos dos Apóstolos, 1894, Lefepover. Ou, Cultura de Caracteres e Conduta, 1895, Lições da Escola de Oração, 1895, Atos do Espírito Santo, 1895, A Vinda do Senhor, 1896, Vamos Continuar em Pecado. 1897, Em Cristo Jesus. Ou A Esfera da Vida do Crente, 1898, Catarine de Siena, um antigo pregador leigo, 1898, George Muller de Bristol e sua testemunha de um Deus que orou e ouviu, 1899,
Movimentos para frente do último meio século, 1900, Pensamentos de semente para oradores públicos, 1900, O século da missão moderna visto como um ciclo de trabalho divino, 1901, O nó górdio, ou o problema que confunde a infidelidade, 1902, O movimento de Keswick em preceito e prática, 1903, Os oráculos vivos de Deus, 1904, A Bíblia e crítica espiritual, 1906, A Bíblia e a vida espiritual, 1908, Piedoso autocontrole, 1909, edição de áudio. Fonte da Verdade.